Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Esse aqui é uma série de vídeos tutoriais onde eu vou estar mostrando para vocês essa maravilhosa linguagem que é o Python. Quem quiser conhecer mais o que são funções, como trabalhar com números, strings, orientação a objeto, aqui é o lugar certo. O Python é utilizado hoje em vários lugares, como na parte de desenvolvimento web, engenharia de dados, ciência de dados, automatização de processos e muitas outras coisas. Então, se você quer conhecer mais da linguagem, chega mais que eu te explico. Agora nós vamos analisar os métodos que nós podemos utilizar ao trabalhar com strings. E o que são métodos? Bom, métodos são funções que já vêm prontas para podermos utilizar nas strings. Eu vou utilizar agora o terminal e nós vamos verificar quais são as funções que fazem parte da classe str com o seguinte comando. Vou fechar aqui por um instante o meu Visual Code e vou abrir o terminal do Python. Agora eu vou apresentar alguns métodos que são utilizados nas strings. Nós também temos os métodos aqui na documentação toda do Python, que pode ser acompanhado. Obviamente, eu não mostrarei todos os métodos, mas eu mostrarei alguns para vocês saberem como utilizar. Vamos lá? O primeiro deles, o lower e o upper. Eles retornam uma string em minúscula e maiúscula. Por exemplo, S igual a Python. Se eu quiser deixá-los todas em minúscula, s.lower. Ele já estava, no caso. Mas se eu quisesse deixar todas em maiúscula, seria s.upper. Todas as letras em maiúscula. Nós temos também o método capitalize. O que ele faz? Ele vai retornar uma string com a primeira letra em maiúsculo. Por exemplo, s.capitalize. Nós temos aqui o Python em maiúsculo, o restante em minúsculo. Nós também temos um método muito utilizado, que é o método strip, que remove os espaços em branco no início e no final da string. Por exemplo, S vai receber espaços em branco e a palavra Python. Se nós fizermos s.strip, repare que esses espaços em branco agora já não existem mais. Nós também temos o método chamado isAlpha, onde ele retorna verdadeiro se todos os caracteres da string são letras do alfabeto entre A e Z. Por exemplo, S vai receber Python. Agora, s.isAlpha, ele retorna true. Agora, por exemplo, se tivéssemos Python irado, um hashtag irado. Se executarmos novamente, ele vai retornar false. Por quê? Porque este símbolo não é uma letra do alfabeto, entre A e Z. Um outro método também muito legal é o isDigit, que retorna verdadeiro se todos os caracteres da string são dígitos. Por exemplo, S vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nós fazemos assim, s.isDigit, ele vai retornar true, porque ele viu que todos os caracteres são dígitos. Agora, se nós tivermos o mesmo S, e aqui na frente, por exemplo, tivermos um arroba, e executarmos novamente o isDigit, ele vai dar false, porque esse arroba não é um dígito. Um outro método muito interessante é o startsWith, que retorna verdadeiro se a string começa com um valor específico. Por exemplo, S igual Python é muito bom. Agora fazemos s.startsWith e perguntamos, ele começa com a palavra Python? Sim, é verdade. E se nós fizermos assim, ele começa com a palavra
Python, porém o P em maiúsculo, é false, porque existe a diferença do símbolo de P maiúsculo para o P minúsculo. Então, se você quiser fazer essa comparação, tem que ser realmente a mesma letra. Essas diferenças entre maiúscula e minúscula são chamadas de case sensitive, ou seja, eles são sensíveis à mudança entre maiúscula e minúscula. Um método muito utilizado, o método find, que vai retornar a posição em que foi encontrada a string dentro de uma outra string. Por exemplo, podemos continuar utilizando o nosso Python é muito bom. E vamos fazer um s.find de quem? De bom. Ele retornou o 15. O 15 seria o índice onde se inicia a palavra que se quis buscar. Python é muito bom. P está no índice 0, Y, 1, T, 2, H, 3, O, 4, N, 5, espaço 6, é 7, espaço 8, M, 9, U, 10, I, 11, T, 12, O, 13, espaço 14, B, 15. É exatamente esse 15 que ele está retornando. Ou seja, encontrou a palavra bom e a palavra bom se inicia no índice 15 da sua string. Temos agora outro método, que é o index, que retorna a posição que ele foi encontrado o string dentro de outra string. Porém, se ele não for encontrado, vai retornar um erro. Ele é muito parecido com o método find. A diferença é que ele retorna um erro se não achar a palavra. Vamos ver agora. S. E aqui, em vez de find, vamos utilizar index. Ele achou o index 15, que é o que já tínhamos visto no método find. Porém, se fizermos bonita, ele vai retornar um erro, porque ele não encontrou a string. E qual utilizar, Fabrício? Eu geralmente prefiro o find. Outro método, replace. Ele altera um valor para outro quando encontrado na string. Por exemplo, s, Python é muito bom. Se fizermos s.replace de bom para irado. Python é muito irado. Ele trocou o bom por irado. Irado, né? O split, ele retorna uma lista com cada string separada baseada em um delimitador. Se nenhum delimitador for passado, o default é o espaço em branco. Por exemplo, S vai receber Python é muito bom. Se fizermos s.split, não passarmos nenhum espaço, ou seja, nenhum separador, ele vai separar por todos os espaços em branco que ele encontrar. Então, Python, espaço em branco, ele separou. Espaço em branco, ele separou. Muito, espaço em branco, ele separou. O outro método é o join, que é o oposto do split. Ele une as strings usando um delimitador informado. Se nenhum delimitador for passado, o espaço em branco é usado como default. Por exemplo, espaço, ponto, join. E aqui dentro eu vou passar essa lista. Veja que ele uniu cada palavra da nossa lista com um espaço em branco que passamos aqui. Ele transformou novamente numa string. Python é muito bom. Nesse caso aqui, podemos também passar um delimitador. Por exemplo, podemos estar passando aqui o delimitador de vírgula. E se mandarmos executar esse código, ele vai botar Python, vírgula, vírgula, muito, vírgula, bom. É isso que faz o nosso método
join. Temos também um outro método extremamente usado, que é o método len, que retorna a quantidade de caracteres de uma string. Por exemplo, S. Python é muito bom. Se quisermos saber o tamanho dessa string, podemos fazer len de S. Ele vai dizer que o tamanho dessa string é de 18. Uma coisa muito importante, as strings Python elas são imutáveis, ou seja, o que significa isso? Significa que a gente não pode alterar essas strings após serem criadas. E como as strings não podem ser alteradas, nós construímos novas strings à medida que vamos representar os valores calculados. As strings elas podem ser acessadas por sua posição ou índice. E a primeira posição do índice sempre começa com um 0. Essa operação é chamada de slice. Por exemplo, voltamos aqui. S. Python é muito bom. Se quisermos acessar a primeira posição, fazemos S, 0, que nós sabemos que toda primeira posição do índice começa com 0, e verificamos que ele retorna o nosso P. E se colocarmos, por exemplo, S igual a 8, a posição 8 é o espaço. E se colocarmos, por exemplo, S igual a 12, 12 é o T, que é esse cara aqui. Lembra que nós fizemos o find e ele achou a posição 15, que era o início do bom? Se colocarmos o 15 aqui, o que vai ser retornado é o B. Uma das coisas muito legais também no Python, nessa parte de seleção das strings, é que a gente pode passar o tamanho que quisermos. Por exemplo, aqui nós estamos passando apenas uma posição, mas nós podemos passar uma posição inteira. Por exemplo, se quisermos pegar da posição 0 até a posição 9, a gente vai pegar toda a string. Podemos fazer da seguinte maneira: S, 0, 2 pontos, 9. E ele vai pegar o Python, espaço, espaço. O que está acontecendo aqui? Ele pegou da posição 0 até a posição 9 exclusive. Isso quer dizer que o 0, a posição 0, ela vai ser retornada, porém a posição 9 ela vai ser sempre retornada, a posição menos 1. Se você quiser a posição exata do 9, teria que colocar o 10. Agora, lembre-se que as strings são imutáveis. Nós não podemos mudar o valor diretamente de uma posição na string. Por exemplo, S igual a Python é muito bom. O Python está com a letra minúscula. A gente não conseguiria mudar essa string para uma letra maiúscula. Se quiséssemos fazer assim, 0 recebe P, não é permitido. Mas a gente pode concatenar strings. Por exemplo, S igual Python. E podemos fazer assim, S1 igual muito bom. Podemos fazer uma S2, vai ser igual a S mais S1. E o que vai retornar a S2? Vai retornar o Python é muito bom, que é a concatenação do S com o S1. A gente também consegue concatenar uma string e um número. Porém, é necessário fazer uma conversão de tipo para que isso aconteça. Como? Podemos fazer assim. Pi recebe 3.14. S igual o valor de pi é 2 pontos. E agora vamos concatenar o pi com S. S2 vai ser igual a S mais, primeiro fazemos a mudança do tipo float para str. Pi. E agora, se quisermos verificar como ficou o nosso S2, o valor de pi é 3.14.
E aqui nós temos alguns exercícios. São eles. Usando a string Python foi criada por Guido van Rossum, a primeira delas, coloque as strings em letra maiúscula. Depois, coloque elas em minúsculas. Descubra o tamanho das strings. Faça uma concatenação do tamanho com a string. Extraia apenas os 5 primeiros caracteres da string. Extraia também os caracteres da posição 4 até a posição 9 da string. Tente fazer. Depois eu vou passar a solução para vocês. E agora a solução para o nosso exercício. Primeiro, pegamos a string. Python foi criado por Guido van Rossum. E nós queremos o quê? Nós queremos, no primeiro exercício, colocar todas as strings em maiúscula. Como fazemos isso? Podemos fazer da seguinte maneira. s.upper. E, se quisermos colocar todas elas em minúscula, s.lower. Opa! E agora queremos fazer o quê? Queremos pegar o tamanho da string. Seria len de s, 38. E agora a gente quer concatenar o tamanho com a string. Seria len de s mais s. E não vai funcionar. Por quê? Porque primeiro temos que passar o tamanho da string para o tipo string, para podermos concatenar com a nossa string. Agora sim, 38, Python foi criado por Guido van Rossum. E agora, se nós quisermos pegar apenas os 5 primeiros caracteres da string, podemos fazer da seguinte maneira. S, 0 até 5. Certo? Não. Nós queremos os 5 primeiros caracteres. Então, lembre-se, o Python é exclusivo. Temos sempre que passar um caractere a mais para pegarmos até onde gostaríamos de ir. E tá aí, pegamos o Python. Podemos fazer também da seguinte maneira. Passar apenas o 2 pontos até o 6. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está dizendo para o interpretador Python, olha, tudo que está vindo do início, ou seja, desde o 0 até o 6, você retorna para mim. Por isso que não tem a necessidade de colocar o 0. Legal, né? Agora eu quero extrair os caracteres da posição 4 até a posição 9. Como é que a gente faz isso? S de 4 até a 9. Não, até a 10. Lembra? E tá aí. É assim que a gente faz as extrações de informação das nossas listas. E esse aqui foi a resolução do nosso exercício. Bom, pessoal, é isso aí. Esse aqui foi um de vários vídeos tutoriais que eu vou estar fazendo aqui no canal para ajudar as pessoas a aprender a linguagem Python. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal. E compartilha esse vídeo com todo mundo, principalmente aquelas pessoas que querem aprender a linguagem Python. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente consegue fazer mais e melhores vídeos para vocês. Falou? Um abraço!